E eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, pela vida dos obreiros que o Senhor tem levantado nesse lugar, né? Irmãos, né, que tem pregado, tem trazido palavras abençoadoras, né, à vida da igreja. Que a igreja seja edificada mais uma vez, amém? Então receba, meu irmão, essa palavra no seu coração, receba essa palavra de fé que será liberada sobre a sua vida nesta noite. Pai, muito obrigado pela vida da tua filha, Pai, muito obrigado. Ó Deus, usa a tua filha, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, Pai, que os nossos corações, nós declaramos, Pai, que essa terra boa, queremos contemplar Cristo através dessa palavra e ser transformados, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Deixa eu beber um pouco. A graça e a paz, irmãos. Eu vou só tomar um pouquinho d'água, porque hoje eu já falei pra caramba ali cantando. Antes de começar, eu queria compartilhar com os irmãos eu pensei que não ia estar aqui hoje. Anteontem o pastor me convidou para trazer a mensagem, e na terça-feira, na quarta-feira eu tinha que ir para o médico fazer um procedimento, e eu achei que ia ser tudo bem, né? Falei, vou lá quinta-feira, eu estou lá pregando. Irmãos, eu sofri naquela mesa, fui fazer um exame, tinha que furar meu osso, e a médica errou o primeiro, aí só no segundo que ela acertou o osso, assim, não foi nem ela, foi a outra médica, e eu gritava na mesa, eu chorava na mesa de dor, e eu falava, doutora, a senhora disse que não ia doer nada, e ela falou, eu não estou conseguindo achar o teu osso, e eu falei, Jesus, chega aqui, Jesus, que eu não estou aguentando essa dor. Mas louvado seja Deus que ela conseguiu. Eu estou aqui, né, ainda andando com dificuldade. Segundo ela, vai doer ainda durante 3 dias. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, né? Ele é sempre fiel. Deus, Ele nunca vai te deixar na mão. Ainda que eu estivesse mancando, eu teria vindo. Porque nós precisamos ter esse compromisso com Deus. E nesses últimos tempos, irmãos, Deus tem falado muito isso comigo. Parece que Deus, Ele quer me usar da maneira mais prática, que é com a minha vida, que é como a gente deve pregar o Evangelho. Às vezes, Ele me chama para dar a palavra, e eu saio de casa sem ela, e eu chego na hora e falo, cadê a palavra? E aí Deus, Ele faz eu lembrar de alguma coisa que Ele fez comigo, e a palavra, às vezes, é aquilo que eu passei. Nós queremos falar de uma coisa, hoje, nesse lugar, que chamou muito a minha atenção. Eu tinha uma mensagem, mas, à medida que eu fui estudando, que eu fui procurando, Deus me mostrou essa. É uma mensagem que todo mundo sabe, todo mundo conhece, é conhecidíssima a passagem. Ela vai falar sobre a luz e o sal da terra. Quem não conhece essa passagem? Todo mundo conhece essa passagem. Mas será que nós temos olhado para essa passagem da maneira como nós realmente devemos olhar? Durante o período que eu estava estudando, eu falava isso para Deus. Falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? E eu quero trazer para vocês o que Ele disse para mim. Abra aí a sua Bíblia. Ou melhor, pode colocar Mateus 5, 13 e 14. Vamos todo mundo ler junto, porque é uma palavra muito bonita. Mas não é uma palavra para a gente só ler e nem falar, não, irmãos. É uma palavra para a gente começar a se aprofundar nela. Porque tem uma profundidade muito grande nisso. E a gente precisa entender o que Deus tem falado conosco e dar importância para isso. Não adianta a gente cantar. Não adianta a gente falar, não adianta a gente ler. Nós temos que viver o que ela está falando. Vamos ler, irmãos? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Era só até aí, não precisava nem chegar nesse aí. Não posso nem me abaixar aqui. Então, irmãos, nós vamos falar sobre o sal. Obrigada, pastor. Nós vamos falar sobre o sal e a luz do mundo. Eu vou só pincelar, porque a mensagem de hoje não é sobre o sal totalmente, mas a mensagem específica é a luz e não o sal, né? Hoje eu coloquei o tema dessa mensagem como sendo: você tem sido a luz do mundo? Jesus disse que Ele nos chamou, Ele disse: vós sois o sal e a luz do mundo. Vós sois. Então Ele afirmou. Ele não disse que nós vamos ser, Ele disse que nós somos. Então, se nós somos, nós temos realmente sido? Será que se Jesus viesse hoje, Ele nos pegaria de surpresa com esse tema de luz? Será que eu tenho sido essa luz? Será que você tem sido essa luz como deveria ser? Eu quero trazer algumas coisas para você pensar hoje. Eu já pensei, Ele já falou comigo enquanto eu estudava essa palavra. E eu vou dizer para vocês, a gente fala muito do sal, né? O que é o sal? O sal, a gente fala que o sal, ele é para dar sabor. Ah, mas é só para isso? Para dar sabor? O sal, ele muda a condição do alimento. Quando a gente bota uma pitadinha só de sal no alimento, ele traz para aquele alimento um sabor diferenciado. Eu estou passando por um momento agora em que eu não estou usando mais o sal refinado. Eu estou usando o sal grosso, não refinado. Não aquele que a gente faz churrasco, não. Um sal diferenciado. Ele é meio adocicado, ele é puro. E quando eu uso ele na comida, ele dá um gosto diferente daquele que o refinado traz. O sal refinado, você sente o sabor do sal, mas o sal grosso, você sente o sabor da comida. Então, nós precisamos ser esse sal diferenciado. Nós não podemos ser o sal que vai salgar a vida de ninguém. Nós temos que ser o sal que vai trazer o gosto para as pessoas. Então, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. E o que é que nós temos que fazer aqui na terra? Trazer o quê? Trazer sabor, trazer coisas diferentes. De que forma nós vamos fazer isso? Levando o evangelho, mostrando para as pessoas que Jesus Cristo é a única pessoa que pode restaurar, que pode trazer para ela a solução. Quando a gente vai pregar para uma pessoa que está doente, a gente vai falar da enfermidade dela, vai falar que Jesus cura, não é verdade? Quando a gente vai levar a palavra para uma pessoa que está alegre, feliz, acabou de receber um carro de presente ou uma casa, a gente vai lá e abraça e diz: esse Jesus é bom. Não é assim que a gente faz? Mas é o mesmo Jesus, da tristeza e da alegria. Mas se nós não tivermos essa palavra, esse sal na nossa boca, para mostrar com o nosso abraço, com as nossas mãos, se nós não transmitirmos para essas pessoas aquilo que Jesus transmitiu quando Ele estava na terra, que sal somos nós? Eu trouxe hoje essa palavra para a reflexão de vocês, porque para a minha reflexão eu já fiz durante o dia de ontem e durante o dia de hoje, meditando nessa palavra para poder trazer para vocês. Então comece a pensar, se Jesus disse que você é o sal da terra e você é a luz do mundo, olha a extensão que Ele está falando. O sal da terra e a luz do mundo, não é pouca coisa. Nós somos coisas pra caramba. Não é verdade?
Olha como nós somos importantes. E às vezes você se acha tão insignificante, mas com Jesus ninguém é insignificante. Com Jesus todos têm a sua forma de ver. Nós precisamos usar esse sal com palavras brandas, com um olhar carinhoso, com um abraço de amor, com a compaixão. Não adianta ser o sal da terra e não ajudar ninguém. A palavra de Deus diz de Gênesis e Apocalipse que nós devemos amar o próximo. Ele não diz que nós devemos nos amar. Ele diz que nós temos que amar o próximo, ajudar o próximo, fazer alguma coisa para o próximo. Então nós temos uma missão a cumprir. Se eu sou o sal da terra, então eu preciso mudar a minha vida para ser esse sal transformador. Não aquele sal que vai salgar a vida de ninguém. Como tem gente salgando a vida do outro. Nós não somos bacalhau. Bacalhau é que precisa ser salgado. Nós precisamos tirar o sal do bacalhau para poder comer, senão a gente não vai conseguir comer o bacalhau. Se nós fizermos isso com a palavra de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Nós vamos matar essa pessoa. Se você é o sal da terra, pense, de que forma você está sendo esse sal? Eu dei um apanhado do sal. Eu vou me aprofundar mais na luz, porque eu quero falar da luz. Quero falar da luz. Do mesmo modo, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E Ele serve o quê? A luz, ela serve para quê? Para iluminar a escuridão, para guiar os passos. Imagine se agora acabar a luz de repente, isso aqui vai ficar um breu. Eu não vou conseguir ver vocês, por causa da escuridão. Tampouco vou conseguir ler. Por quê? Porque faltou luminosidade, faltou luz. A luz é algo importante na nossa vida. E Jesus disse que Ele é a luz. Ele é a luz. Nós precisamos também tomar posição de destaque. Olha só, irmãos, quando Ele fala que pegou a luz, a gente, olha só, a luz está aqui em cima. Olha só a claridade, ela clareia tudo, todo o espaço. Mas se a luz sair daqui do alto e for colocada aqui embaixo, ela vai iluminar somente aqui. Essa parte. Se escurecer esse local todo e deixar somente uma luz aqui na escada, para poder a gente subir até o púlpito, nós só vamos ver essa parte iluminada. Mas se nós colocarmos ela no alto, ela vai brilhar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se nós somos luzes, nós temos que estar em destaque. Precisamos aparecer e não nos esconder. Porque a luz ninguém consegue esconder. E Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Os cristãos, nós, que conhecemos a esse Jesus, nós devemos transmitir essa luz. Olha, irmãos, quando eu estava estudando, assim, é como se Deus falasse assim para mim, olha, eu não quero a minha luz no seu rosto, não. Eu quero a minha luz dentro de você. Porque no rosto é fácil de se ver. Mas o que está aqui? Às vezes aqui está iluminado, mas aqui está negro. Vocês estão entendendo a mensagem? É preciso testemunhar de Jesus para que vidas sejam salvas através do brilho da luz. Não essa luz aqui que está iluminando para a gente poder um ver o outro, não. Mas é aquela luz oculta que está em nós. Sabe aquela luz que a pessoa olha para você e diz assim, ó, você é cristão, não é? Aí você diz, ué, por quê? Porque você é diferente. Oh, glória a Deus. Como nós precisamos transmitir isso, irmãos? Tem irmãos aí escandalizando o Evangelho. Tem pessoas escandalizando o Evangelho por não conhecer a verdade. Ou por conhecer a verdade, mas pregar ela para favorecer a si mesmo e não ao outro. Precisamos dessa luz. Vamos ver. Por que Jesus disse que nós somos a luz do mundo? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá, João 1, 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida esta era a luz dos homens. A luz, ela brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. As trevas somem diante da luz.
as trevas nunca vai vencer a luz. A luz sempre vai brilhar no mais profundo, na mais profunda negridão. A luz vai brilhar, não pode ser derrotada. João 8:12. Ele próprio, 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que terá a luz da vida, irmãos? Porque ele disse que ele era a luz. Então, se nós estivermos em Cristo, nós temos a luz eterna. Quem você está seguindo? Quem nós estamos seguindo? Nós falamos que somos cristãos. Nós falamos que seguimos a um Deus vivo. Nós falamos que nós andamos no caminho de Cristo. Mas será que nós temos feito o que Ele mandou a gente fazer? Ou será que eu estou fazendo só aquilo que eu acho que eu devo fazer? Como podemos realmente ser a luz de Cristo? Eu vou trazer algumas coisas que me chamou muito a atenção quando eu estava lendo isso. Primeira coisa, para que a gente pode realmente ser a luz de Cristo e que Cristo quer que nós sejamos. Primeira coisa que nós devemos fazer, manter a nossa idoneidade e a integridade. Irmãos, isso é muito sério. Como tem irmãos se dizendo cristãos e estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Coisas que aborrecem a Cristo. O que é idoneidade? É o conjunto de qualidades que recomendam um indivíduo à consideração pública, como os atributos: honra, responsabilidade, seriedade, dignidade, bons costumes. Isso é uma reputação de uma pessoa. Isso é idoneidade. É você passar e a pessoa falar: ali vai um servo de Cristo, um verdadeiro cristão. Lembra quando Deus se referiu a Jó? Jó era um homem o quê? Íntegro. Será que Deus pode falar isso? Magali é íntegra. João é íntegro. Pedro é íntegro. Será que Jesus pode falar isso de você? Integridade, característica ou estado daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza, que não foi atingido ou agredido. Irmãos, o que adianta ser cristão se nós não mantivermos os atributos de Cristo em nós? Para que serve os atributos dele para a minha e para a sua vida? Será que eu sou mesmo a luz do mundo? Para um cristão ser a luz do mundo, precisa ser exemplo em qualquer contexto. No trabalho. Será que no trabalho? Eu não trabalho não. Mas tem muita gente que trabalha. Será que no seu trabalho você já perdeu alguns minutos para poder falar desse Cristo que você serve para aquela pessoa que está do seu lado? Ou você não teve tempo para fazer isso? Quantas vezes você esteve com uma pessoa e ainda não conseguiu falar? Hoje de manhã, quase todos os dias pela manhã, meu filho está embarcado e eu mando mensagem para ele. Hoje de manhã eu mandei assim para ele: que Deus abençoe seu dia, mas não se esqueça de falar de Cristo para essas pessoas que estão com você dentro desse navio, para que elas conheçam o Cristo que você serve. Não perca a oportunidade. Não perca, gente, a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de às vezes falar desse amor, dessa luz que ilumina os caminhos, as trevas, tira você das trevas, que tira você do sufoco. Você tem falado desse Cristo na sua família? Como tem sido?
ou em qualquer ambiente social. O cristão, ele age dessa forma. O cristão que age dessa forma, ele será uma luz para as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Quem tem a palavra de Deus na ponta da língua, não passa sem falar dele para a pessoa que está do seu lado. Ou para aquelas que ainda vai chegar próximo de você. Quando a gente fala desse Deus, quando a gente mostra a nossa vida, essa idoneidade, essa responsabilidade, esse compromisso com a palavra, quando a gente passa isso para o outro olha para nós. Você lembra de Elias? Quando Elias ia passando, ele falou assim, ó, eu acho que foi Elias, agora me deu agora um branco, mas eu acho que foi Elias que disse, verdadeiramente, essa palavra é de Deus, né? Quando ele passou, não sei se foi Elias, foi Eliseu, agora me falha a memória, mas a Bíblia fala sobre isso, sobre a palavra que tem que estar na nossa boca. Não é só a palavra não, irmãos, as nossas atitudes também. Não adianta palavras sem atitude. Não adianta eu chegar para o irmão e orar por ele e dizer para ele, confia que Deus hoje vai dar o que você está esperando. E se você sabe que o que ele está esperando você pode dar e não deu, você está pecando contra Deus. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra ele. Quando nós falamos assim, elas confiarão nas nossas palavras e terão vontade de conhecer sobre o que nós vivemos. Quando nós pregamos esse evangelho, esse Cristo vivo, e as pessoas olham para a sua vida e vê que você está falando o que você vive, elas vão receber a palavra. Mas a gente vê muita gente falando, você é crente igual fulano? Deus me livre, eu não vou ser crente nunca. E nós estamos levando muita gente para fora da igreja, talvez até para o inferno, quem sabe, com as atitudes erradas a respeito de Cristo. A segunda coisa, que nós podemos realmente ser a luz de Cristo e que Cristo quer que nós tenhamos em nós, é manter a boa relação com a família. Irmãos, é muito bom estar aqui, ó. É fácil subir aqui, entre aspas. Porque subir aqui não é fácil, não. Isso aqui é muito difícil. Subir nesse lugar, esse lugar é santo, santo, santo. Antigamente, não se subia aqui com essa facilidade, não, antes do véu ser rasgado, era só uma vez por ano. Hoje nós temos essa liberdade de subir aqui e falar desse Deus que cura, que salva, que restaura. Entendeu, irmãos? Como tem sido a sua relação com a família? As relações com as famílias nem sempre são muito simples. E não é só a minha não, tá? A de vocês também, que aqui ninguém tem família diferente. Tudo acontece dentro das famílias. Pois é normal que as desavenças e as opiniões diferentes aconteçam constantemente. Entretanto, essas dificuldades é fundamental para esforçar-se para se manter um bom relacionamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos irmãos, com a igreja. Mas eu quero falar da família. Eu fui surpreendida por Deus um dia, e Ele falava para mim assim, eu estava vindo para cá para a igreja, inclusive eu já fiz essa reflexão na sala com a oração, e Deus falava, e eu ouvia a palavra. E aí, o pregador, ele falava assim, pega as coisas que você tem em casa, novas que você comprou, bota em uso para você e para a sua família. Como é que é o seu tratamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? Como é que você trata eles? Você trata eles como você trata uma pessoa que está na sua casa? Irmãos, antes que eu descesse do carro para entrar aqui, aquela palavra entrou como flecha no meu peito. E eu cheguei para o meu marido e falei assim, puxa, amor, Deus puxou minha orelha agora. Ele falou, por quê? Porque ele falou assim, porque eu não te trato como eu trato as outras pessoas.
E eu fiquei surpresa. Eu trato bem meu marido, não trato ele mal, mas não trato como Deus disse que eu deveria tratar. Eu até dei o exemplo assim, ó, se um irmão for na sua casa, eu até dei o exemplo do meu pastor, né? Pastor, quando o senhor for lá em casa, quando o seu pastor for na sua casa, tu vai receber ele como? De qualquer jeito? Não, né, irmãos? Você vai dar o melhor para o seu pastor, não vai? E não é só para ele não, para qualquer pessoa que for te visitar, não é verdade? Por que tu vai fazer isso? Já parou para pensar por quê, irmãos? Sabe por que a gente faz isso, irmãos? Porque a gente quer agradar aquela pessoa. Se aquela pessoa sentar na mesa e for se deliciar com as coisas maravilhosas que você colocou na mesa, e de repente escorregar a mão assim e o suco cair, ou o café, alguma coisa líquida, cair na sua toalha novinha, que você botou ali para receber ele, você vai falar o quê? Poxa, olha só, sujou a minha toalha. Você vai falar isso? Mas se for teu filho, ou teu marido, ou tua esposa? Poxa, amor, pelo amor de Deus, você não viu isso não? Tá cego? É desse jeito. Aí Cristo pergunta para a gente, é desse jeito que eu quero que você seja a luz do mundo? Irmãos, a gente precisa rever muitas coisas na vida da gente. Deus tem feito isso comigo. Às vezes eu acabo de pregar e quando eu chego na rua, Ele faz eu passar pelo aquilo que eu falei lá. Eu falei, Jesus, oh meu Deus, o senhor está querendo me provar? Entendeu? E é assim que Deus fala. Irmãos, ser luz não é fácil não, irmãos. Está pensando que ser luz é só falar Jesus salva? Ó, Jesus te quer bem, Jesus quer... Não! Às vezes as palavras saem por acaso, assim, por conhecimento. Às vezes porque eu li muito a palavra, eu falo. Mas será que ela está aqui dentro? Porque tem maneira de falar. E eu falei para o meu esposo, eu não trato você assim. Mas eu vou me corrigir. E eu disse para ele, me ajuda. Por que eu falei me ajuda? Eu sou sanguínea. Se fizer uma coisa, eu vou, de novo, eu acabei de falar. Entendeu? Mas com a outra pessoa, nós não vamos fazer isso, irmãos. Com o outro que está do seu lado, ninguém vai fazer isso. E Deus está chamando a minha atenção nessas coisas que eu ando fazendo. Está certo o que você está fazendo, Magali? É fundamental, irmãos, a gente se esforçar para manter um bom relacionamento com os nossos filhos e com as outras pessoas. É preciso controlar o nosso temperamento, evitar brigas desnecessárias e manter o clima em harmonia. Às vezes é fácil isso, irmãos? Ai, meu Deus, gente, como é difícil fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Começa fazendo. O nosso pastor sempre ensina aqui, a gente só vai aprender se começar a fazer. Não importa se saiu errado. Saiu errado agora, mas daqui a pouco você vai aperfeiçoar. Nós só vamos aprender, irmãos, errando e fazendo. Se você não fizer e eu não fizer, nós não vamos aprender nada nunca. Porque a gente só aprende fazendo. E Jesus quer que a gente olhe mais pela nossa família. Oh, meu Deus. A terceira coisa que Cristo quer, que eu entenda o que é ser luz do mundo, é viver com alegria. Mas isso é fácil, irmã. O cristão está sempre rindo e brincando. Não, irmãos. Tem crente aborrecido, tem crente que parece que nem tem Cristo no coração, tem crente que é sisudo, tem crente que não quer nem saber, nem sorriso dá. É porque ele é desse jeito? Talvez seja pelos problemas que ele está passando. Mas se a gente diz que Cristo é a solução dos nossos problemas, que testemunho é esse que eu estou dando? Eu estou sendo luz? É necessário que a gente comece a fazer essa introspectiva, sabe? Perguntar para nós mesmos, meu Deus, eu tenho feito isso? Eu tenho procurado a fazer isso? Ser luz do mundo e ter alegria, as pessoas que vivem com Cristo, elas devem viver com alegria. Por que a gente deve viver com alegria, irmãos?
Porque Cristo é alegre. Porque Cristo nos deu tudo. Nada nos falta. Estamos tristes por quê? Às vezes passamos momentos tristes, é verdade. Mas a palavra, aí a gente canta que mesmo nas circunstâncias ruins, nós vamos louvar a Deus. Olha quantas mentiras a gente fala para Ele. Cantando. A gente fala muitas mentiras para o nosso Deus. O bem-estar e o conforto vêm com o sentimento de entender o propósito da vida. Qual é o propósito da sua vida, irmão? Qual é o seu propósito? É crescer no trabalho? É ter dinheiro? É ter uma casa boa, uma mansão? Qual é o seu propósito? É ajudar aqueles que necessitam? É se integrar totalmente na obra de Deus? Qual é o seu propósito de vida? Será que você tem um? Se você não tem um, é hora de começar a pensar que ainda temos tempo. Pouco, mas temos. Por que pouco? Porque Jesus está voltando. A gente não sabe se é hoje ou se é amanhã. Os sinais estão aí. Pelos sinais, a gente diz que está próximo, mas não dá para dizer quando exatamente. Porque precisa acontecer as coisas que a Bíblia diz que vai acontecer. Enquanto não acontecer, Ele não vem. Mas enquanto Ele não vem, é tempo de eu e você nos preparar para a volta dEle. Portanto, o essencial é compartilhar esse sentimento de gozo com as pessoas que estão ao nosso redor. É mostrar que essa alegria que eu tenho não é uma alegria passageira, é uma alegria permanente. Ela pode até desaparecer um pouquinho do meu rosto, porque nós somos humanos. E aí a gente olha e vê. Aí de repente a gente para e diz, mas por que eu estou triste? Não, quem tem Cristo tem que estar de pé. Senhor, me coloca de pé, porque eu não aceito ficar com essa tristeza. E a alegria volta, porque a alegria do Senhor é a nossa. Amém, né? Viver com fé inabalável e com a certeza da salvação em Cristo Jesus é algo que traz alegria para o nosso ser. O vazio e a solidão que os prazeres do mundo oferecem para muitas pessoas pode ser remediada com o conhecimento da Bíblia e das suas promessas. Por isso, nós devemos compartilhar essa fé e essa alegria. Não devemos guardar para nós o que Jesus nos prometeu. Ele prometeu para mim, mas prometeu para você também. E prometeu para o outro também. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? A quarta e última coisa que eu trouxe nessa noite para nós meditarmos é buscar ser virtuoso. O que é ser virtuoso? A virtude, ela contém ou demonstra virtudes. É uma pessoa honesta, age com dignidade. Como tem sido o seu comportamento diante de Deus? Será que você, quando entra numa condução e você paga a passagem e o troco vem a mais, você viu que está a mais, você segue adiante e se senta? Ou você volta e diz para ela que você recebeu o troco errado? Será que quando você está em casa e a sua luz está vencida, aí já venceu a primeira, você não tem dinheiro, aí venceu a segunda, você não tem dinheiro, venceu a terceira e antes de vencer a terceira, a luz foi cortada. Será que você, para não ficar sem luz, bota um gato na sua casa? Mas eu tenho que... A Light cortou a minha luz e estava apaga. Aí eu estou sem luz, eu vou lá e boto um gato. Mas eu paguei a luz. A Light que cortou. Será que está certo eu colocar um gato lá, botar luz na minha casa? Porque a Light cortou a minha luz indevidamente, estando eu correta? Isso justifica a minha atitude diante do ato feito? Não justifica, irmãos. Jesus nunca vai aprovar uma coisa dessa natureza. Jesus vai moldar o nosso caráter. Deus vai mudar a nossa vida, nossa atitude. Precisa ser mudada. Precisamos ser honestos com nós mesmos e com os outros.
Porque Deus, irmãos, está com os olhos sobre nós. A gente esconde do homem, mas a gente não esconde de Deus. A gente pode estar lá sozinha, ninguém está vendo. Ah, vou pegar isso aqui, ó, ninguém está vendo, olhei, ninguém está vendo, é meu. Jesus vai dizer para você, não, Magali, você está pegando do que não é seu. Os valores que hoje não são prioridade para a sociedade, devem fazer parte da vida do cristão, mesmo que isso seja um desafio. Ah, mas só você que faz isso. Ninguém mais faz. Você não é ninguém. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem uma identidade. Nós já pregamos aqui sobre identidade. Quem estava aqui sabe. Qual é a tua identidade? Que identidade é essa que você está usando? A que Cristo te deu ou aquela que você quer usar? Isso é virtude, irmãos. É preciso ter vontade para se afastar do mal e evitar trazer o que é errado perante Deus. Deste modo, o cristão, ele troca os prazeres do mundo, né? Bebida, festa, as coisas, sentar à roda dos escarnecedores, ficar lá ouvindo o que eles estão falando, rindo, e às vezes até falando mal de Cristo e você lá na roda. A palavra de Deus ao mundo diz que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Isso não agrada a Deus. Isso não é atitude de um cristão. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Fazendo como, irmãos? Procurando bons livros para ler, músicas de qualidade. Não essas músicas que o mundo toca, não essas músicas que que as letras são horrendas, mas músicas que vai te levar para o céu, que vai trazer Cristo até você. Nós precisamos melhorar esse relacionamento com o nosso Deus, fazendo isso. Para concluir, irmãos, Jesus nos chamou para ser a luz do mundo. Será que nós temos compreendido essa mensagem que Ele nos deixou? Será? Será que nós temos agido com essa integridade em nossos negócios? Será que nós temos sido idônea com as coisas de Jesus? Ou será que eu tenho feito a obra de qualquer jeito? É para Jesus, a minha voz hoje não está boa não, mas é para Jesus, eu vou cantar assim mesmo. Não canta não, jogue fora. Jesus não quer o seu resto, Jesus quer as suas primícias. Se você não estiver bem para cantar, não cante. Se você não estiver bem para pregar, não pregue. Se você não estiver bem para fazer qualquer coisa da obra de Deus, não faça. Porque Deus vai se agradar disso. Não devemos fazer as coisas de qualquer jeito, irmãos. Será que eu tenho tratado a minha família com respeito, amor e carinho? Eu tenho vivido com alegria com o que tem Jesus no coração? Eu tenho Jesus no coração, você também tem. Será que eu tenho essa alegria que eu estou falando aqui nessa noite? Ou eu tenho andado triste, amargurado, cansado dessa vida? Estou cansada, não fala comigo, não quero saber de nada. Isso é atitude de cristão? Às vezes a gente faz isso. Eu tenho usado as minhas virtudes no meu cotidiano? Jesus nos chama para ser luz do mundo. E Ele disse, vamos ver o que Ele disse? Mateus 14, 16. Não, Mateus 5, do 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe a luz de vocês
diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Volta o 16, irmã. O começo. Assim brilhe a sua... Não, 16. Assim brilhe a sua luz. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. No destaque, irmãos. No destaque. Se destaque para que a sua luz possa aparecer. Seja um homem segundo o coração de Deus. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Que essa mensagem, que Ele falou tanto no meu coração, eu espero ter passado isso para vocês e vocês possam meditar nela. São vocês mesmo a luz do mundo? Faça essa pergunta para vocês, porque eu fiz para mim. Obrigada pela oportunidade. Glória a Jesus. Diga: eu sou luz e sal. Aleluia. Pai, obrigado. E que essa palavra se cumpra sobre nós, Pai. Oh Deus, porque, oh Deus, nós somos luz, nós somos sal, Pai. E precisamos cumprir o propósito para o qual, Pai, oh Deus amado, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. Oh Deus amado, o Senhor, oh Deus amado, requer de nós também esse posicionamento, Pai. Oh Deus, de ser luz, de ser sal. Pai, ajuda-nos, oh Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer, ó Deus, a vergonha. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer, Pai, aquilo que são tantos gigantes, ó Deus amado, que muitas vezes se colocam, Pai. Ajuda-nos a vencer essas coisas, Pai. Que possamos assumir nosso papel de luz e de sal dessa terra. Ó Deus, que as pessoas realmente elas possam ver em nós, ver Cristo, ver a diferença, ver a transformação, ver que o linguajar é diferente, ver que a vida é diferente, ver, ó Deus amado, ó Deus, que nós nos comportamos de forma diferente, não porque nós queremos, não porque nós fazemos algo para alguém ver, não, Pai, porque o Senhor mudou as nossas vidas. Ó Deus, que seja assim, Pai, ó Deus, para a glória do Teu nome. Por isso ajuda-nos, em o nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre você, e que o Espírito de Deus te ajude todos os dias, a ser luz e a ser sal, onde quer que você for, onde quer que você esteja, que você venha exalar tudo que é de Cristo. E todo o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe muitíssimamente. Vá em paz para seu lar. Glória a Jesus.